Olá, seres naturais, como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um Direito de Sorrir, o programa onde ouvir te faz sorrir com saúde. Aqui eu sempre trago terapias e terapeutas naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você respira e sobre o que você ouve. Não é, Silete? É? A Silete está aqui hoje e assim, a gente conversou um pouquinho antes, é tanta coisa aqui, né, Silete? Que Muita fica coisa. difícil. Esse podcast aqui eu acho que vai demorar hoje umas 5 horas, é pouco, né? E a Silete ainda falou que gosta de falar, né? Pois é, eu Ô, estou Silete, preocupada com o horário. me fala um pouquinho dessa terapia integrativa que você faz e como é que isso surgiu na sua vida? Porque a primeira coisa que eu vi aqui é que a Silete é um profissional do direito. O que é um profissional do direito? Que eu também sou do direito, mas eu não exerci. Mas você, pelo jeito, trabalhou um bom tempo nessa área. E como que foi esse journey? Né? O que te trouxe para a terapia integrativa? O direito é uma área de humanas, né? E eu trabalhei, sim, por quase 30 anos como advogada. Só que, assim, o direito também ele envolve esse contato com as pessoas, entender o interesse das pessoas, né? Você tem que também ter uma leitura de comportamento. Mas fazendo uma retrospectiva, esse gostar ali, né, dessa área, digamos, mais mística, enraizada desde criança, né? É que a gente não percebe isso quando vai crescendo, né? Mas fazendo uma análise, eu sempre gostei de livros, de filmes, né, que envolvia um pouco desse mundo de fada, né? E lógico que essa virada, ela foi acontecer, eu costumo dizer que no meu 5º setênio, né? A gente tem ali o de 7 em 7 anos, eu adoro essa né? teoria dos setênios, para mim é perfeita. Então, né? eu não sabia, né? Só fui entender esse setênio depois que eu já estava sendo terapeuta. Alguém me falou, eu fui dar uma olhada e aí fez todo sentido, porque houve um questionamento. Né? E a terapia, ela é uma área de autoconhecimento, então a gente começa a se questionar. Né? São perguntas que chegam todos os dias e às vezes elas vão, quanto mais a gente vai ganhando conhecimento, de reações em quem está perto de mim ou em mim mesmo. Né? A gente começa a se perceber, né? Às vezes com irritabilidade, ou às vezes com questionamento, indignação. Né? As pessoas, elas permanecem do mesmo jeito, elas não estão mudando, mas a gente está mudando. E aí você fala, tem alguma coisa errada comigo, por que, né? E tem também a leitura, né, os insights que o próprio universo começa a mandar. Né? E aí você fala assim, não, peraí, isso aqui não foi por um acaso. Né? Então, quando você canaliza isso para estudo, isso vai ficando mais cristalino. Né? E foi o que eu fiz. Em 2016, eu fui para um curso, né, de autoconhecimento numa prática autoaplicável, sem pretensão nenhuma de me formar. E eu vi que aquilo funcionava. Né? Eu falei, que caramba, isso aqui realmente... Uma gota que te bebedou. Exatamente. Comecei a me testar, né? E vi o quanto que aquilo ali realmente era curativo. Eu gostei disso, né? E na sequência ia ter o curso de formação. E eu fui. Né? Isso você ainda estava no direito? Estava no direito, eu estava na empresa que eu trabalhei por 30 anos. Né? Então eu fui alinhando ali, né, o conhecimento do autoconhecimento nos finais de semana e trabalhando no direito como advogada, como coordenadora jurídica e fazendo as duas coisas. Não sabia onde ia dar, né, mas estava fazendo. Sabe como um chamado? Aquela sensação, falar, vai, né, assim, sentia insegurança, sentia medo, tinha ali as responsabilidades do direito, né, porque quem é advogado sabe, né, você sabe o quanto que a gente tem ali prazo, tem ali... responsabilidade muito grande, você né? Você está lidando com interesses, né? O advogado do mercado, ele fala assim, né? Quem perde o prazo é o cliente. Quem perde a ação é o cliente. Mas não é, né? A gente com senso de responsabilidade, ainda mais com essa abertura para tratar do ser humano com um viés totalmente diferente, a gente sabe que não é isso. Isso. Né? E eu trabalhava numa empresa, então eu vivia o tempo todo praticamente ali na empresa viajando, então... E aí, com o curso, né, de formação em HQI, eu viajava aos finais de semana, tinha contato com o pessoal já da área, né, de terapia, e vi ali, assim, eu fui acrescentando, além de conhecimento, outros valores.
né? E esse questionamento, em 2019, ainda no curso, porque é um curso que demora ali, quase um curso de formação que é quase uma faculdade. Eu fiz 4 anos, né? Porque a gente foi reciclando, né, e tal. E aí, numa das ferramentas do curso, eu coloquei como objetivo a minha transição de carreira. Aí eu escrevi, eu vou mudar. E aí você começou a clicar nesse botão. Exatamente, fiz o planejamento. Isso foi em 2019, né? E comecei a fazer o movimento do agir, né? Porque não adianta nada a gente só pensar ali, sentir e se não for para ação. Ainda na empresa, né? Só que veio a pandemia, né? Assim, em 2020, no comecinho, a pandemia bateu as nossas portas aí. E onde eu trabalhei, né, a gente precisou muito ali do envolvimento do mundo jurídico, porque eu trabalhava na construção civil, então a gente não teve como afastar, né? Pelo contrário, a gente trabalhou muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não larguei ali as ferramentas do autoconhecimento. Eu comecei ainda a praticar ainda mais, porque eu falei, mas uma hora isso vai passar. A pandemia, ela veio, inclusive, como um desafio, né? E acabou sendo um ponto para muitos, né? E acredito foi para mim também. Parece que a gente ganhou um tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque foi um momento de colocar em prática, até também ali as ferramentas, o raciocínio do que eu já praticava. Porque tem todo um raciocínio, por que essa pandemia veio, como que a gente vai poder se blindar, se proteger para não entrar, né, nesse caos. Porque parece que a pandemia tem 5 anos, né? Não está tão... Mas não, é como se fosse um negócio... Assim, ela começou há 5 anos, né? Vamos falar assim, ela terminou em 2023, de fato, assim, no final de 2023. A gente olha para aquele momento, assim, às vezes tem aqueles flashes, fala, nossa, eu vivi aquilo mesmo, né? Aquela loucura, né? Porque às vezes você está numa fila... Parece um sonho, né? Parece um sonho, né? Um sonho, assim, que fala, nossa, que louco. Mas, enfim, e aí foi acontecendo. Em 2022, realmente, eu me desvinculei. E aí caminhou só para essa área carreira solo da terapia. De terapia. Terapia, facilitadora, professora. Né, e me fala uma coisa, eu vou falar um pouquinho da minha sensação e aí você me fala se com você aconteceu a mesma coisa, né? Eu me encontrei muito também nessa área terápica, né? E aí eu cheguei um momento que eu achei que eu estava ficando doido. Gente, não é possível, está todo mundo com uma visão tão diferente da minha, né? E às vezes até cheguei a me perguntar se eu não estava até com depressão, porque eu falei, gente, tem coisas que não me apetecem mais, não fazem mais sentido para mim, e eu não quero sair desse estado, né? E o mundo me chamando, falando, não, mas eu não quero mais isso. Como é que foi para você isso? Foi desafiador, você trazer isso, vem sempre a imagem da gaiola. E eu falo muito isso para os meus clientes, assim, quando eu estou fazendo mentoria, né, acompanhando uma mentoria, quando você tem esse chamado, você está se sentindo na gaiola, a presídia já soltou, a portinha já está aberta e você não consegue ir para voar. E é realmente essa sensação de prisão, a sensação que as pessoas não estão te entendendo, parece que você não está tendo a mesma narrativa. E eu me recordo que eu tive um piripaque dentro da empresa que eu trabalhei. Você travou? Teve um dia que eu travei. Travei a fala, travei o movimento da fala, das mãos e das pernas. Olha só. Teve uma ambulância que eles chamaram para me levar para o hospital. Olha só. Eu realmente tive aquela desligada, eu só consegui ligar para o meu colega e falar, vem aqui porque eu não estou me sentindo bem. E aí as pessoas chegaram na sala ali, eu olhava e falava, gente, né, eu não vou morrer, eu sei que isso aqui é só um pânico, alguma coisa. Só que aí é onde entra o conhecimento da terapia, desse raciocínio que eu utilizo também com os meus clientes, que é a HQI. Eu estava ali perdendo o controle da situação. Né? E aí eu sentia todo o meu sistema nervoso ali borbulhando, né? Aquela coisa louca ali. E fiquei olhando para aquilo ali e falei, não, calma, você pode voltar para o controle sim, né? Trabalhando o emocional e trabalhando o mental. Por isso que funciona a técnica. Você acha que essa foi a grande chave de virada? Você acha que esse foi o botão? Exato, foi porque depois eu fui procurar o meu cardiologista, né, o Dr. Ulisses, e ele fez aquela bateria de exames, eu lembro direitinho dele olhar para mim e falar, zerinho, não sei o que foi. Filete, isso foi emocional.
falei assim, tá, eu concordo com você, doutor, mas assim, eu precisava ter essa, né, digamos, essa leitura, né, esse diagnóstico. E aí, isso foi em outubro de 2021 e 2022. Eu falei, não, agora eu vou. Eu acho que talvez muito do que você está fazendo hoje como terapeuta é reflexo do que você viveu. Porque a gente quer que outras pessoas também passem por onde a gente passou, né? Só que a maioria não está pronto. Não. Né? E eu acredito que chega para você também esse nível de paciente, né? Que não está pronto. Sim. E ele quer, mas não quer. Né? Quando ele descobre mesmo, será que ele vai falar assim, não sei se eu quero, esse né? movimento é desafiador para quem está nessa área, porque todos nós somos controladores, né? Aquilo que é bom para a gente quer que seja bom para o outro, principalmente para familiares. E não comece pelos seus familiares, que não vai dar certo. E nem amigos, porque você vai perder o amigo. Exatamente. E aí, essa questão é assim, a gente saber que a gente tem que respeitar o movimento do outro. Porque aquilo que foi bom para você, vai ser bom para o outro. Pode ser que seja agora, ou pode ser que não seja nunca. Porque ele vai encontrar uma outra ferramenta, né? E aí faz parte, sim, de um protocolo, né? Que o terapeuta, ele tem que entender que ele não está ali para salvar, né? Não. Ele está ali para se autocuidar. Às vezes até o contrário, né? Às vezes ele está ali para deixar a pessoa passar por algumas dificuldades. Né? É uma guiança. Né? Eu falo que o terapeuta, ele vai guiando ali eu estou aqui do seu lado, mas eu não vou fazer por você. É você que tem que fazer e tem que ser. Eu falo muito isso. É no seu tempo, sem pressa e com presença. Se não for, não vai dar certo. Sim, eu gosto muito da palavra autorresponsabilidade. Né? As terapias hoje, elas são focadas nesse olhar. Né? Algumas delas, assim, às vezes quer carregar o cliente ou o paciente, não vai dar certo. Transformar, fazer a transformação para o outro. Você ter esse olhar, assim, esse olhar clínico, olha, não é o momento dele, ali ele está com uma criança às vezes ferida, que é a tal da vitimização. Que é muito comum. Que é muito comum, eu falo que vitimização é o câncer, que né, é um outro tipo de câncer que a gente tem, né, e a gente precisa estar olhando para aquilo ali todo E geralmente momento. está ali olhando com o olhar da criança, não está olhando com a vida adulta, que já cresceu, está grande, cara, olha como adulto. Então, sabe, se você entender isso tudo, né, porque a gente tem essa vivência, então você consegue também ver isso porque nós, no outro. terapeutas, já fizemos isso. Já. E tem uma coisa bem interessante, que assim, eu sou terapeuta, mentora, facilitadora, mas eu também tenho os meus mentores. Porque eles me puxam as orelhas, as duas, não é só uma não. Fala assim, você tá vendo que você tá indo por um caminho aqui que não, né? Não tá legal? Não tá legal? Então a gente precisa realmente de alguém nos conduzindo. Sim, com certeza. Esse momento que você trouxe aí de alguns pacientes, né, que às vezes não estão prontos, mas querem, né? Eu quero. Mas o falar, querer, precisa vir da alma. E se não vier, não vai acontecer. Né? Exatamente. E às vezes é muito fácil. Às vezes eu tenho alguns casos, né, que a pessoa fala assim, larguei o emprego, larguei a namorada, não estou indo mais não sei aonde. Eu não sei, tá todo mundo lá e eu não tô. Eu falo, mas você quer voltar para lá? Ele fala, não, mas então por que você está reclamando? Né? Porque a pessoa percebe que também está havendo um momento de transformação, ela olha para trás, mas não quer voltar. Sim. Mas tem a dificuldade de também olhar para frente. Né? E eu não sei se acontece com você, com seus pacientes também, mas é um ponto onde ele fica parado, não consegue se movimentar. Né? É o ganho secundário. Né? Que é o ganho secundário, oculto, e abrir mão disso, desapegar disso é desafiador. Né? Às vezes, o que está travando a pessoa a se soltar é justamente aquilo que está gerando, às vezes, o tal do prazer. Né? E ela tem também a insegurança de ir para o novo, porque ela está acostumada mesmo. Nós somos assim, né? Nós temos ali segurança naquilo que é conhecido. O meu processo foi assim, né? Para eu me jogar, eu tive que abrir mão. E, assim, é como uma criança mesmo. A criança vai se jogar ali nos braços, né, do pai, da mãe. Ela sente medo.
Então, eu falo assim, tem uma frase, uma vez eu li num livro de psicologia, não vou lembrar o nome do livro, mas é o tal do quentinho. Tá quentinho. Quentinho tá merda. Tá fedendo, tá horrível, mas tá quentinho. Porque eu já tô acostumado com aquilo, né? Aquilo não tem nada de novo, tá tudo tranquilo, né? Eu dou um exemplo muito simples, que é o seguinte, faz um teste, chega em casa e muda uma gaveta de lugar. Acorda no outro dia e você vai buscar a mesma rotina do dia anterior e as coisas mudaram, né? E é um tempo que você precisa para se adaptar com isso, né? Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos, aquela pessoa que às vezes está com uma questão de emprego, dificuldade até de encontrar uma nova colocação, está desempregada, aí você vai questionar, às vezes ela está recebendo um benefício, a gente vê muito isso, né? Ela está ali com o benefício do governo e tal, mas ela está querendo ir para o mercado de trabalho. Já acompanhei pessoas assim. E aí, para ela é difícil soltar aquilo que é o garantido ali, mas ao mesmo tempo ela quer ir. E aí ela começa a reclamar de que não está tendo oportunidade, mas ela não vai conseguir oportunidade quando ela não tiver o desafio de realmente buscar uma oportunidade. E soltar aquilo. Porque eu quero ir para uma oportunidade melhor. Mas você não abre mão daquilo que está sendo, digamos, gratuito ali, abre mão. Né? Eu vejo muito isso na juventude de hoje, que estão pendurados nos pais, e aí falam assim, mas eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minha vida, mas você não quer, mas não quer largar Tem que abrir mão, tem que romper o cordão, né? Isso é verdade. Né? Não vou abrir mão, reclama, contesta, questiona, né? E aí não quer abrir mão dos benefícios, né? Às vezes do modelo de celular, da última geração, ali do quarto arrumado, ali da mesada, quer dizer, como é que você... Ô Silete, eu vejo assim também, hoje nós estamos vivendo um mundo de comparações muito grandes, né? E tá fácil comparar com o outro. Minha vida não é a mais adequada, porque todo mundo tá bem, tá tudo maravilhoso, os relacionamentos, todo mundo beija na boca falando que ama, e eu aqui, né? Todo mundo um emprego maravilhoso, né? Desfrutando de viagens, de passeios, que vida linda, e a minha... Quando eu olho para aquilo... O próprio filtro, né, do celular, né? Você olha ali, você fala, nossa, tá todo mundo tão bonitinho assim, né? Eu sou muito contra filtro. Eu tenho até dificuldade de mexer no celular. Eu falo, gente, mas é realmente o se aceitar. Essa comparação, ela vem da dificuldade de você se aceitar. Quando você não se aceita, você começa a se comparar com qualquer possibilidade, né? Então, esse se aceitar é você também ter essa permissão de você se olhar. Né? E que você não vai encontrar só coisas legais. E tá tudo bem. Tá tudo certo, tá faz tudo parte. Certo, faz parte, né? Isso é a dualidade da vida. É a dualidade da vida. E assim, é igual eu falo, né? Tem muita gente que se compara um com o outro. Você está comparando, olhando só por fora. Mas e se quebrar? O que tem dentro? Será que a sua essência, mesmo sendo... diferente do jeito que você está falando que não é melhor do que a do outro, né? E a gente só tem como saber se a gente for o outro, e você não vai ser nunca. O outro também ele tem seus desafios, né? Às vezes ele coloca ali 3% do que é uma vida, né, de vitrine, mas os outros 97%. E quando você... Será que você vai querer viver aqueles 97% que ele vive? Porque às vezes ele tem desafios muito maiores que você, né? Só que ele não coloca isso para mostrar, né? Então essa comparação, ela é assim, digamos assim, fatalística na vida. E cada vez mais, né? Ela tá assim, tá muito em voga e se a gente não olha para isso com cuidado, quando vê você tá com várias personalidades. Até a hora que você perde até a sua presença. Quem sou eu? Exatamente, né? E às vezes eu sou múltiplas pessoas, porque no trabalho eu tenho que ser uma pessoa, quando eu estou comigo mesmo em casa eu tenho que ser outra pessoa, com meu esposo tem que ser outra pessoa, com os amigos de tal oportunidade eu tenho que ser de um jeito, né? E você acabou de falar, eu tenho múltiplas personalidades e a pessoa não percebe isso. Não percebe. Né? Saber lidar, né? E tudo bem, nós somos, né, até porque se a gente for entrar para outros ramos, né, da terapia, a gente sabe que a gente tem mesmo, né? O nosso Sim, DNA, claro, né? Os arquétipos, né? Que a gente faz até para sobreviver, exatamente. né? A gente já tem, digamos, de natureza
tantos personagens. Agora, se ainda vai buscar personagens externos, né, para comparar, é muito personagem, né? Haja palco. E hoje você está aí já há um tempo bom trabalhando com terapia. Qual que é o seu público hoje e o que você sente de maior dificuldade das pessoas hoje? Vamos falar assim, o que está em alta hoje dentro do seu ambiente clínico hoje? Hoje eu tenho clientes que eu acompanho em processo de atendimento, né, em processo também de mentoria. E a maioria deles vem, né, ali com uma necessidade de estar com questionamento, às vezes no profissional, alguma questão voltada ali à dificuldade com a abundância, né, com a prosperidade, né, entender que tipo de abundância que você tipo tá de abundância focando. ele está querendo, né? Porque essa questão da abundância, eu até estava falando esses dias com o pessoal, a abundância é diferente de prosperidade. E a abundância pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, onde você está focando a sua abundância? Entender o caminho dela. Né? Até se você entender exatamente, se você não está focando numa abundância que você acha que é positiva, mas é que é do outro. Tem muita gente que se afoga na abundância. Exatamente. E não é muito comum isso, né? Então, a gente faz assim um estudo, né? Praticamente eu tenho trabalhado com clientes com esse foco, porque você vai também atraindo, né? E até pelo próprio trabalho que eu fiz em mim, a gente acaba atraindo esse tipo de público, né? Só que a terapia que eu pratico, ela tem uma visão muito ampla. A gente vai trabalhar o emocional, vai trabalhar o mental, o físico, porque está tudo conectado. Sim. Né? Então, você me falou dessa terapia HQI, né? Isso. Me fala um pouquinho, como é que funciona, de onde vem, o que ela trabalha, suas origens, qual que é o princípio dela? A HQI, né, é homeostase quântica informacional. Né? Ela tem embasamento na física quântica informacional. É um estudo mais recente, mas tem embasamento científico. Né? O que são dois paradigmas que foram quebrados com a HQI. Né? É que tudo é informação e que essa informação pode ser eliminada. Né? Então a gente sai um pouco daquele campo energético, né, que é tudo energia. Então a gente já começa a olhar que tudo é informação. Para não ficar, às vezes o cliente não ficar naquela, né, confusão, fala, olha, você sempre ouviu que é tudo energia, só que em HQ a gente vai olhar que tudo é informação. E tem um embasamento, né, que a gente traz ali, a quantização da informação, porque quando a gente tem a base da física quântica, a gente vai buscar ali o Max Planck, que foi o quantizador da energia. Só que ao invés de a gente quantizar a energia, a gente quantiza a informação. E simplifica as questões, né? Porque a gente olha para um mundo de consciência que pode ter informação consciente ou inconsciente. É um pouco daquele olhar da psicologia, né? Do subconsciente, do mega inconsciente, sabe? Inconsciente coletivo. A gente traz ali com aquele guarda-roupa cheio de gavetas ali, que a gente está tudo guardado ali como uma informação que está inconsciente. E essas informações inconscientes, elas estão causando, né, questões aqui na matéria, que pode ser emocional, pode ser mental e pode ser física, até com doenças, que aqui são só causas. Na verdade, a gente tem que ir lá naquela informação e mudar aquela realidade daquela informação. Eu não estou falando de apagar, porque não tem como apagar. Não. E aí é onde entra o segundo paradigma, eliminar. E aí essa eliminação, ela é bem diferente da ressignificação. Mas existe o eliminar? Eliminar com qual que é a ferramenta? A gente utiliza comandos quânticos. É como se a gente pegasse, aí são frases quantizadoras que a gente trabalha para ir lá naquela consciência, quantizar aquela informação, só que ao invés de ser energia, lembra o Max Planck? Quantiza a energia, a gente quantiza aquela informação num nível no qual aqui ela vai ter um resultado de eliminação. Eu uso um pouco de PNL, não? Não é PNL, mas a gente usa códigos quantizadores. Né? Quais são os códigos quantizadores? A gente usa a palavra alma para trabalhar ali a eliminação do que é sensação, do que são os sentimentos, e a palavra espírito, né, dentro também de um código, para a gente trabalhar os padrões mentais. Né? E aí,
essa eliminação, ela vai acontecendo assim, de forma até imediata. São questões ali, de repente você acha uma situação no qual a pessoa vivenciou ali, de repente, um trauma, uma dor. Foca naquela situação ali e elimina todas as emoções que ela sentiu. E às vezes é uma dor e um trauma que a pessoa às vezes está carregando, está no silêncio da alma, e ela às vezes nem tinha parado para perceber isso. Não sei se acontece muito, né? Porque está inconsciente. Vamos pensar assim, né? A nossa consciência é igual um iceberg, né? A gente vê uma pontinha dela. Só o que está para baixo é muito, o subconsciente então, é muito maior do que o na medida consciente. que você vai atacando o que está ali na parte de cima, esse iceberg vai subindo e vai diluindo. Vamos dizer assim, tem coisas que você nem vai lembrar. Na própria, vai diluir ali na água do mar, né? Mas o que é interessante? Porque quando a gente faz essa quantização, né? Para algumas terapias existe um manejo do trauma ou a ressignificação. Foi isso que a HQI me trouxe de diferente, foi isso que me fez apaixonar, né? Foi o que eu disse no começo, falei, gente, esse negócio funciona mesmo. Porque eu me vi em situações que quando eu quantizava e eliminava ali aquelas emoções, eu ia para uma neutralidade. Por isso que a homeostase quântica informacional, o objetivo dessa técnica é justamente a gente ter um processo de autocura consciente. Não é uma hipnose, né? Você faz ali consciente e essas informações, elas são... E como que é isso na prática? São levantadas. Elas são... Bate-papo, como que funciona Um isso? atendimento, ele funciona ali cerca de 2 horas, porque uma hora a gente vai estar levantando as informações e a outra uma hora fazendo esse trabalho de quantificação. Exatamente. A pessoa vem com um tema, vem ali com uma dificuldade. E a gente vai, através de um raciocínio, olhar para aquela dificuldade. Né? E que raciocínio? Se é uma questão de saúde, a gente consegue, através do estudo do corpo humano, entender onde podem estar ancoradas esses traumas. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa vem com um problema, isso eu já trabalhei em mim, tá? Um problema digestório. É bom quando a gente vive alguma coisa e defende aquilo que acredita, é porque a gente já passou por aquele caminho e sabe que dá certo. Sim. Diferente de alguma coisa que eu estou vendendo uma coisa que eu não acredito, como se fosse um comerciante. Não. Quando a gente passa pela jornada e fala assim, cara, eu fiz comigo, eu sei que funciona, né? E essa autoprática, né? É muito interessante, né? O meu professor falava assim, né? Sejamos cientistas. Pratique. Eu falo isso para o meu cientista, seja cientista, pratique. Depois você me fala o seu resultado, né? E a pessoa fala, não, realmente, né? E ninguém vai te inibir de usar você mesmo como cobaia. Porque no meu consciente eu consigo fazer o que eu quiser comigo mesmo. E assim, essas descobertas, elas são... pra gente é um negócio tão revelador que a gente se sente mal de não poder gritar isso que a gente viveu, né? Para outras pessoas, né? Às vezes a gente vai ficando meio scanner, né? As pessoas chegam, a pessoa já começa a falar, você já começa a analisar. E aí, pegando aquele exemplo do digestório, né? A pessoa chega com uma úlcera, uma gastrite, você vai olhar para que tipo de traumas? A gente chama de traumas com a matéria, né? Aí, o que seriam traumas com a matéria, Sirlete? Aquilo que envolve os traumas de escola, os traumas com o provedor, né? Os traumas envolvendo dinheiro, envolvendo ali bens, né? E aí, tipo de trauma? Qualquer situação que foi ali chata. Porque às vezes a pessoa fala trauma, fala assim, mas eu não tenho trauma com isso. Olha, trauma é aquelas situações chatinhas. Às vezes leva para trauma, tipo assim, uma coisa muito radical. E às vezes não, uma coisa pequenininha, com o olhar de criança, pode virar um trauma, Exatamente. Né? Eu costumo dizer, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar quando eu estava trabalhando a questão do meu digestório, que eu remetia muito para um momento de escola, que acho que 5ª, 6ª série. E aí eu comprava a coxinha, eu odiava, que a primeira mordida tinha uma colega que ela vinha, deixa eu morrer. Né? E aí assim, quando eu fui trabalhar alguma coisa, isso é um trauma de escola. E você vê uma coisa que aparentemente é bobo para mim, para o outro, mas para você é uma importância tão grande que muda talvez sua vida. Um trauma de invasão, e você vai entender o raciocínio. Invasão por quê? Gente, a coxinha, a primeira mordida era minha. Ela vinha e já mordia. E aí, quando você fala invasão, o que é invasão, né? Por que eu estou trazendo o digestório, né?
E quando você está ali com um problema de gastrite, né, ou às vezes algum problema, ali você está tendo uma evasão de bactérias. Né, e você está entendendo a correlação que nós vamos fazendo? Sim. É um sistema que funciona como um todo. Sistema que funciona como um todo. Né? Então, E hoje existe muitos estudos em relação ao organismo partindo do estômago, que é um segundo cérebro, né? Uhum, exatamente. E para todo o corpo humano a gente tem um raciocínio, falando, né, na linguagem de HQI, né? Por exemplo, nós brincamos há pouco ali sobre a questão da vista, né? Os 5 sentidos, né, os órgãos ali, né? Hoje já fala os 7, né? Mas vamos pensar os 5 sentidos aqui, né? Do ver, ali, do ouvir, tá? São traumas de controle. E o sistema nervoso, traumas de controle, né? E você fala, mas o que é traumas de controle? Aqueles momentos que você quis controlar, aqueles momentos que você se sentiu controlado e aqueles momentos que você perdeu o controle. Você pega essas doenças de demência, né? O próprio Alzheimer, o Parkinson, envolve questões de controle, né? A minha mãe, ela tem Alzheimer, foi diagnosticada há 2 anos. E eu olho para a história dela, né? Você consegue se falar assim, caramba. Aí não dá aquele peso assim, eu queria ter salvado. No olhar de filha, não olhar de terapeuta, porque eu sei que o terapeuta não ia fazer isso. Então, e aí entra uma outra terapia, que é a terapia da constelação, né? Que eu falo, eu tenho que estar no meu lugar, né? Porque eu não posso... Mas essa questão foi muito trabalhada com o meu professor, né, o meu mentor, porque a gente quer realmente salvar as pessoas. É instintivo, né? E tem uma questão, sabe, Fred, que a gente tem que olhar que as escolhas são nossas. A pessoa também escolheu estar inconscientemente doente. Fora o destino, né? Cada um tem o seu destino, a gente precisa respeitar isso. A gente tem que respeitar, porque assim, se eu entendo, né, que há o universo aqui e que esse movimento, nesse palco do universo, eu também estou fazendo escolhas a todo momento, né? Eu vejo, hoje eu consigo ver, né, que é a escolha dela, né? Assim como eu também escolhi ficar 30 anos trabalhando no mesmo lugar. Não tem certo ou errado. Não tem certo e errado. É isso mesmo. Exatamente. Então, e assim, isso faz parte da nossa evolução, da nossa revolução. Eu gosto muito dessa palavra, revolução. Restauração. Da transformação. É isso, né? Então, entender e que faz parte, né? Porque às vezes o meu olhar numa situação sua é muito diferente, porque o meu prisma é diferente, a minha vivência é diferente, a minha cultura é diferente. E para você tá tudo bem. Pega aquele exemplo do cachorrinho lá de rua, né? Que tá ali assim abandonado, mas ganha comida, que tá ali tomando água ali com, né? Aquele cachorro comunitário. Às vezes o cachorro quer estar ali, né? Às vezes a pessoa passa, eu falo, poxa, eu também já passei a olhar para o cachorro e falo, nossa, tadinho, né? Coitado, né? Mas o cachorro, ele tá... A situação dele tá, você levar para casa vai morrer. A vida que ele pediu a Deus, literalmente. Exatamente. Porque ali ele pode correr atrás da moto, ele vai ganhar ali um pedacinho de carne. Se ele for para casa, de repente ele vai estar ali só comendo ração, não vai ter ali o contato que ele tinha com os coleguinhas. É o nosso olhar de controle. E eu vejo muito isso quando você viaja para países que têm diferença cultural. Né? Onde você chega lá e julga que a mulher está sendo desrespeitada, ou que é uma forma machista de ser tratado, eu querendo impor a minha verdade. Se você for conversar com uma mulher daquela, é a mesma coisa do cachorro. Ela vai falar assim, não, para mim está tudo certo. Essa é a minha cultura. Né? E assim numa tribo indígena que às vezes abre mão de um filho com deficiência. Né? É a cultura deles. Aí eu quero chegar ali e impor a minha verdade. Até que ponto a minha verdade, por mais... Porque a minha verdade é a minha verdade, né? Ela é correta. Né? E isso acontece, às vezes, dentro das nossas próprias casas. E você falou do substituir papéis. Né? Você nunca vai ser mãe da sua mãe. Não. Nunca vai ser pai do seu pai. E se for para esse lugar, vai dar ruim. Vai virar bagunça. Porque você não vai conseguir ocupar ele com a grandeza que é. Né? Não assim, vai dar, né? Aquela palavrinha que você trouxe ali no começo, vai dar merda, porque você tem o seu lugar. Né? Você não vai estar recebendo, inclusive, a força.
A gente trabalha a hereditariedade, né? Que nada mais é a ancestralidade. Então, na HQI também eu vou buscar, às vezes, informações da ancestralidade. Sim, porque quando a gente trabalha ali... E como que ela chega num campo só de pesquisa com o paciente, assim, com o seu cliente? Quando a gente vai olhar para padrões, olha para padrões mentais, né? Qual que é aquilo que você está repetindo o padrão? Você já... Dentro da psicologia seria isso. Exatamente. Você fala, repetição de padrão são os comportamentos, onde a gente trabalha com o código. E dentro da constelação seria a lealdade, né? Exatamente, a lealdade, a compensação, né? Você vai olhar para a ancestralidade. Elas se fundem, sabe? Assim, uma complementa a outra. Então, buscar esse trabalho hoje mais recente das novas constelações está fazendo muito sentido para mim. Elas vão se conectando, Vão se conectando e aí você... Porque tem questões ali que às vezes você fala, né, com determinada ferramenta, a coisa não vai, né? Assim, parece que não flui. Está faltando um detalhe, uma informação. Aí você traz uma outra terapia com um raciocínio e ela vem e acaba, né, esclarecendo. Fechando o ciclo ali, né? E você está formando também constelação. Exato. Eu gosto muito da constelação. Falo muito que quem questiona e quem critica a constelação talvez não tenha tido uma experiência agradável com a constelação, porque foi no lugar errado. Sim. Né? Infelizmente, né? A gente tem... Eu conheço um constelador que fala assim, cada um tem o constelador que merece. Boa, essa é uma frase muito boa. Então cada um também tem o seu terapeuta que merece. Né? Então, você tem a opção de escolher. Né? E muitas das vezes também é um preconceito mesmo. Né? Eu às vezes estou numa profissão que não considera essa terapia ou tantas outras, né? E aí eu simplesmente deturpo, falo coisas que não conheço e desconstruo algo que eu nunca construí para mim mesmo. Então, assim, tem um cuidado muito grande, né, na hora de criticar, porque todas as terapias, se você não conhece, não critique, né? Porque é muito sensível isso, né? Isso é do ser humano, né? Eu vou falar assim, eu já tive também esses preconceitos, né? A gente tem ali uma... Já passamos por essa estrada. Mas a partir do momento que a gente vai vivenciando e vai conhecendo, né, outros caminhos, porque, gente, é muita pretensão falar que sentir só um caminho, né? É muito. Então você vai agregando outros conhecimentos e você vai entendendo que o enriquecer de alma, de espírito, de autoconhecimento, seja o que for, é justamente a gente poder ter essa colaboração de conhecimento. E entender também, Cirlete, que nem todos estão no mesmo momento que você. Não. E talvez você não chegue no momento de outros e outros não cheguem no seu momento. Isso é fato. E ter esse respeito também, de não querer salvar as pessoas. Sim. Porque na visão de quem trabalha no ambiente terapêutico, às vezes vem até a prepotência de achar que a gente sabe mais do que os outros que não passaram por onde a gente passou. Mas não sei nem se eu estou tão certo assim, mas é aquilo que eu acredito. Né? Eu também comungo dessa mesma opinião. A gente aprende não só em salas de aula, aprende também em pracinhas, em filas de às vezes mais do que na sala de aula. Exatamente. Você vai conversar com uma pessoa ali que às vezes não teve estudo nenhum, mas ela tem uma experiência de vida, ela tem uma vivência, ela tem uma sabedoria que você fala, uau, né? De onde veio isso? Né? Eu sou muito assim, de me relacionar com esse público. Até esses dias atrás, infelizmente, eu perdi uma amiga, faleceu, ia contando para uma outra amiga, falou, olha, eu vou no velório da fulana e tal. Aí depois a gente foi conversar, ela falou assim, nossa, morreu do quê? Eu falei, ela estava já idosa, estava com 93 anos. Ela falou, nossa, eu achei que ela fosse uma amiga da sua idade. Eu falei, não, é que eu tenho amigos de todas as idades, legal. Né? Então foi isso mesmo, então, e a gente aprende, né? E vou te falar, hoje morrer com 93 anos é morrer uma jovem, né? Porque tá difícil morrer hoje, né? Então, mas assim, porque logo ela achou, né, que tinha a minha idade, né? Falei, nossa, 93 anos. E a gente chama, né? Mas a pessoa, nossa, ela passou ali pela Segunda Guerra. Ela viveu ali a Segunda Guerra. Quando eu conversava com ela, trazia esses fatos, esse olhar da história que você não acha em livros. Que é a experiência de vida real, né? Porque a história esconde muitas coisas, Sim. né?
não só a história, às vezes o nosso ambiente familiar também não Sim. conta tudo pra gente. Sim. E às vezes a gente descobre alguma coisa numa terapia. Né? Vem à tona alguma coisa que estava ali, que eu herdei. Somos ativados. E é justamente quando a gente está buscando essa transformação, buscando uma mudança, existe todo esse, sabe assim, o universo ele está te entendendo. Ele fala, nossa, aquele sujeito ali está querendo mudar. Vou fazer a minha parte. Deixa eu dar um toque nele, Dá se ele um pegar... toque. Tudo, sabe, tudo conspira. É muito interessante. Nos atendimentos que eu acompanho, a pessoa fala, tem essa fala. Essa fala, ela é crucial. Ela fala, nossa, eu não lembrava disso? Nossa, por que eu estou lembrando disso? Essa coisa aqui vem aqui. Mas é porque aquela informação, né, aquele tema ali, exigia essa lembrança. Ali estava um gatilho para a gente poder trabalhar, desemaranhar, né? Então, nada é por um acaso. E assim, eu sei como funciona precisamente a HQI, mas existe um momento, vamos falar, o ápice da consulta que você faz ali com o cliente, e depois existe um processo, porque não é uma mágica, né? Ninguém vai aqui marcar um momento terapêutico com a Cirlete e vai sair daqui, nossa, encontrei Jesus. Não é assim que funciona. Né? Meu próprio processo. É um processo. Não é um evento, é um processo. Né? E como que é esse trabalho pós trazer à luz todas essas dores, esses reencontros, né? Como que é o processo pós? A pessoa sai do atendimento já com orientações. Ela vai praticar também em casa. Eu oriento que ela pratique, né? Dependendo da questão, ela já vai sentir um bem-estar ali, já saindo com alguns insights. Eu falo assim que as ferramentas, elas dão esses insights, dessa assertividade, essa clareza, né? Então, em algumas situações, a pessoa, às vezes, com atendimento, ela tem, sabe, essa mudança que ela estava buscando mesmo. E aí as coisas começam a acontecer, ela vai por algum outro movimento e eu encontro aquela pessoa lá na frente e falo, nossa, mudei para tal coisa. Ela só precisava da minha ferramenta para deslanchar o primeiro passo ali. Né? No trabalho de mentoria, a pessoa vem com um objetivo. Né? Então já é um trabalho que toma mais tempo e ela vai fazendo um planejamento e desde esse planejamento ele vai sendo reorganizado, porque ela deseja tal coisa, só que quando ela está ali caminhando, ela percebe que aquilo ali não faz mais sentido. E como pelo caminho. E como que você traz, vamos falar assim, né, a ordem que causa desordem, né? Porque às vezes eu descubro... Entropia, essa entropia. Porque eu descubro que eu estou num emprego que não é o emprego da minha vida, né? O que aconteceu com você. Pro meu momento não é isso que eu quero mais. Um relacionamento, porque isso acontece muito na constelação, né? Quando eu faço esse reencontro comigo mesmo, existe uma reverberação do campo. Sim, né? sim. E quando eu mudo, o mundo muda. E lidar com isso, porque é uma dor muito grande, né? Porque eu tenho que abandonar padrões, eu tenho que abandonar às vezes pessoas, eu tenho que entrar num modo diferente de existir. Eu costumo dizer assim, o universo ele é muito generoso. Ele vai te preparando. Mesmo que vá confrontar, vá doer, né? Eu falo assim, arranca o band-aid, né? Eu gosto muito dessa frase. Passa o mertiolate. Mas vai sarar. Vai arder, mas vai sarar. Porque a sensação de bem-estar, de você estar mudando de nível, né? Eu falo assim, às vezes você está indo, eu costumo dizer assim, parece nível de videogame, o negócio está ficando mais complicado. Mas na hora que você termina ali, ou você vence aquele momento ali, é tão gostoso, né? A pessoa, ela se percebe, porque é uma situação que ela vai sentir, ela vai entender, sabe? É algo dela mesmo. Então, por exemplo, clientes que às vezes tinham ali um medo de tal coisa, específico de tal coisa. Dá um exemplo aqui, tem uma cliente que tinha medo de galinha. Nossa. Pavor de galinha. Pavor, assim, ela não podia ver foto de galinha nesses bom dia de WhatsApp. Nossa Senhora. E a gente foi trabalhar isso num atendimento. Fomos aonde? Nos lugares onde estavam ancorados ali a brincadeira de criança, jogando a galinha em cima dela, E aí
ela fez um atendimento, era um medo exagerado, mas não era só medo, porque ali o medo gerava também, ali o bullying, gerava uma série de coisas. Tá, trabalhamos essa questão. Recentemente encontrei essa pessoa, falei, olha, é aquela questão, né? Ela falou, nossa, você sabe que eu até fui pro sítio esses tempos atrás aí, passei perto de galinha, nem me dei conta que eu Nem tinha vi mais- que estava perto da galinha. Então, a coisa acontece, assim, a pessoa ela se fortalece, né? E quando vê aquilo não faz mais parte. Né? Então, assim, não é que é um milagre, mas é como se aquilo ali descongelasse, derretesse aquele problema e ela se constrói, sabe? Assim, A partir daquilo. a partir daquilo, então é dela. Né? Cada um vai sentir de uma forma. Eu vejo muito, e acho que a palavra que você usou agora é uma palavra emblemática, que é milagre. Né? Milagre, assim, dentro da terapia, ela é um processo e não existe. E assim, às vezes a pessoa vai ali, está sentada com você, e você toca em alguma coisa e ela fala, meu Deus, era isso! E ela acha que está tudo resolvido. E aí vem depois a ressaca de que está resolvido, mas não está internalizado, não está pertencido. Né? E isso acontece com frequência? Acontece porque são vários pontos, né, que a pessoa tem que olhar. Né? Às vezes ela olha para um ponto só. Né? E às vezes aquele ponto não era o mais importante. É uma camada de cebola. Exatamente. O meu professor falava isso. Falava, tem hora que você não está preparado para arrancar aquela camada que está mais profunda. Vai doer demais. Vai doer demais. Né? Eu sou chefe de cozinha, também fiz gastronomia por hobby. E aí eu gosto muito de cebola roxa, né? Que ela é mais perfumada. Então, na hora que você está puxando as camadinhas ali, você vê assim, né? Que ela é bem fininha. Se você faz uma puxada ali, você vai arrancar uma camada mais grossa, mas você vai perder o cheirinho daquela camada. O aroma dela, o aroma né? dela ali, né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que saber também se trabalhar. Um processo de conhecimento. Criança que entra ali no primário, né? Hoje não é mais esse nome, né? Ela não tem, fora os autodidatas, né? Mas para ela chegar numa faculdade, ela vai passar por um processo. O nosso cérebro também vai se adaptando com esses conhecimentos. Da mesma forma, o autoconhecimento é um processo. Eu vou falar um pouquinho agora do nosso patrocinador, que é a To Use, né? Que trabalha com óleos essenciais maravilhosos. Inclusive, né, a Silete tem uma experiência, vai me contar agora aqui, uma experiência que ela teve com esse óleo aqui, que é o olíbano. Né? E eu adoro esse óleo aqui, para mim também é um dos mais especiais que tem. E até fechado você sente o cheiro do óleo. Então, assim, você que gosta de óleos essenciais e quer ter um produto de qualidade, gente, vá conhecer a To Use. A To Use oferece produtos extremamente puros. E eu sempre falo o seguinte, compare. Compare. Se você comparar, você vai ver que é um produto espetacular. E compare com as marcas mais famosas. Você vai se surpreender. Me conta a história sua com o olíbano. O olíbano, ele é um potencializador para quem está buscando aí entrar no mundo do autoconhecimento. Não só para trabalhar como eu, como terapeuta, mas realmente para tentar aí um desenvolvimento pessoal. Né? E o que o olíbano faz? Eu não sei se as pessoas sabem, mas ele é o presente que Jesus recebeu, né? Porque ele é da resina do mesmo do incenso. Né? Tanto é que se a gente for pesquisar aí na internet, ele fala que é o óleo de Jesus. Né? E por que para mim ele é tão importante? Né? Eu tive uma experiência que eu não sabia, fui fazer, né, junto com os meus comandos. Né? E eu senti realmente uma energia diferente e umas luzes diferentes. Eu estava em São Paulo e aí eu estava com óleo. Nessa prática eu inalei e fui fazer os comandos, né? E eu vi uma cor, que é a cor do lilás, né? E depois apareceu uma coisa assim diferente, que parecia tipo um repolho. E eu falei para minha professora, nossa, que coisa engraçada, parece que eu vi um repolho. Ela falou assim, não, você viu, foi a flor de lótus. Porque nesse processo de meditação que eu estava fazendo com os meus comandos quânticos, o óleo potencializou. Então, ele faz uma conexão com o seu eu superior. Então, fica a dica, se a pessoa quiser realmente fazer uma experiência imersiva. Uma experiência com meditação, uma yoga, sabe? Por quê? Ele vai trazer ali, né, esse relaxamento mental.
E a gente sabe que para a gente ir para um estágio de conexão interna, a gente precisa parar ali um pouco ali os E ativar pensamentos. todos os sentidos, né? Às vezes o tato, o olfato, né? Ele te leva, sabe, assim, para um nível diferenciado. Eu tô trazendo aqui as cores, porque a gente tem as cores nos chakras, né? E eu já fui dando aquele livro, falei, interessante. Ingenuamente, eu falei, mas por que essa flor, né? Aí... E eu falo assim, o Silete, quem começa a usar óleo essencial, eu não usava. A gente fica um viciado, porque eu quero um óleo para me dormir, eu quero um para me refletir, eu quero um óleo para quando eu estiver viajando, e às vezes eu quero misturar uns 2 ou 3, né? Eu gosto muito do gerânio também, Gerânio porque ele é o também, feminino, né? Tanto é que eu não uso perfume, eu uso gerânio. Porque ele é um óleo feminino, ele é um óleo que ativa ali essa minha comunicação, né? O feminino, ele tem muito dessa comunicação. Então é isso que você falou, né? A gente vai querer um óleo para várias possibilidades. O Silete, dentro desse processo de descoberta, que a gente acaba proporcionando também para os pacientes que aparecem, né? Os clientes, né? Portadores, como alguém queira chamar aí, né? A gente também começa a enxergar o mundo de uma forma bem diferente, né? E provoca que o outro também faça isso, né? Muitos chamam de sair da Matrix, né? Enfim. E você falou que aquele negócio, né? A gente sente as sensações que o outro está sentindo. Então, quando a pessoa chega para você e vai te contar alguma coisa, você fala assim, eu sei o que você está sentindo, né? Que reverbera de forma diferente, mas traz impactos para você. Como é que foi isso para você, esse olhar para esse mundo novo, depois da descoberta? Porque quem faz a terapia com você vai chegar nesse ponto também. Vai, né? eu costumo falar, replico também o que eu sempre ouvi, né, do meu professor e a gente dos mentores, né? Nós vamos ficando diferente e nós vamos atraindo pessoas novas e ao mesmo tempo afastando. Né? E esse afastamento, ele vai acontecer naturalmente. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado, né? Vou perder amigos, parentes, né? Dizer que parentes... Às vezes, sozinho. Né? Tem muito disso, né? A solidão, né? Mas solidão é diferente de solitude, né? Você vê que solitude você vai ter ali menos é mais. Né? E aí é entender, assim, que isso faz parte do processo. Mas você vai... Realmente, tem coisas que você não vai assistir mais... televisão, jornal, vou falar assim, eventos, tem lugares que você não vai sentir, né? Alimentos, tem coisa que você vai deixar às vezes de comer, né? Não vai, o paladar mesmo vai repulsar, né? E assim, e as pessoas naturalmente vão também. Tem umas que vão questionar, às vezes a criança dela, né, ferida, vai falar, mas você não, tá. Mas você vai trazer para o seu amor próprio. O amor próprio, eu costumo dizer assim, que ele é primordial num processo de autoconhecimento. Né? Então, saber que você tem que ter o autorrespeito, né? E tá tudo bem, as pessoas também têm que lidar com os traumas dela ali, né? E essa dualidade também é que nos faz crescer também, isso, né? Olhar pro outro que não passou por onde você passou e também pode ter oportunidade um dia de chegar. Essa dualidade, né, nós vivemos num mundo dual. Muito, tudo. Feminino, tudo. masculino. E eu gosto muito do Jung, né, que ele traz a luz e a sombra, né? Adoro Jung. E assim, entender que nós temos sombras, né, e acolher, né, e entender que o outro também tem. Com certeza. Né? E quando eu falo acolher, porque às vezes a gente refuta muito essa questão de a gente não poder ter algo negativo. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso ter ódio. Eu não posso... Poxa, você pode sim. Você tem, inclusive, que encarar isso, né? E aí, acolher isso também, trabalhar isso. Mas olhar com o olhar do adulto. Do maduro. Porque você vai entender o outro. Então, suas relações também com as pessoas vão ficando muito mais maduras. Qual que é a parte da minha criança agora que está chorando? O que ela está querendo? Porque eu me vejo, assim. Sim, recentemente claro. Aconteceu uma situação aí, até na questão de pai e mãe, e eu estava me sentindo muito sobrecarregada, né? Porque meu pai estava me cobrando algumas coisas e eu, sabe, aí eu liguei, eu comecei a chorar, de verdade. Eu falei, pai, né? Aí eu falei assim, eu estou precisando disso, precisando daquilo, né?
É a criança. Era criança. Eu falei assim, mas aqui, ó, eu falei, que a criança está pedindo isso. E foi bom ter falado isso, né? Porque eu me coloquei... Foi uma forma que você encontrou para acolher essa criança. Exatamente. Ela precisava do pai naquele dia. Ela precisava do pai. E eu falei isso como a parte adulta minha. Que legal. E essa linguagem foi isso. muito interessante, porque ele olhou assim, sabe? Aí é como se aquela força também, ela reverberasse ao contrário. Exatamente, porque quando você está num papel, que nós estávamos falando, que não é seu, a energia não chega para mim. Mas ali estava tudo certo, era você empurrando a sua criança pro pai, que tá tudo certo, né? E aí, nossa, assim, ele estava ali, ele simplesmente só não sabia, porque não sabia que eu estava precisando, né? Então você melhora a sua narrativa, você melhora a sua comunicação, essa força chega. Eu não sei se é isso, né? Mas acho que é isso que você acabou de falar para mim, é como você cultivar essas frequências curativas, porque de alguma forma você estava sofrendo com uma dor ali e a parte curativa era justamente essa, né? O empurrar, como adulto, empurrar minha criança para o seio do meu pai. Né? Como cultivar isso? Essa observação, como cultivar, né? É se conhecendo. Porque uma pessoa fazer isso do nada, às vezes ela até faz isso todo dia. Quantas pessoas você vê ali, às vezes, sabe, assim, dando birra. Você vê gente adulto dando birra, né? Você olha, nossa, é uma criança que tá, birra. né? Mas como que você vai chegar isso para a pessoa se ela não tem um nível de autoconhecimento? Ela vai te dar um murro na cara, fala, você tá aqui, tá me chamando de criança, né? Então, a ferramenta é você buscar o autoconhecimento. Aquilo que nós falamos no começo, que o direito deveria ser necessário desde os primórdios ali. Eu também concordo que o autoconhecimento deveria. E às vezes a gente olha... Essa gentileza, sabe? De se conhecer. E às vezes a gente olha, você estava falando sobre isso agora, de adulto dando pirraça, né? Às vezes você vê, e a gente está vendo muito isso hoje na política, né? Muito. Molecada, você vê um monte de moleque. Um fazendo pirraça de um lado, o outro fazendo do outro, aí o papai vai lá e, sabe, parece briga de menino. Você olha e fala, gente, não tem condições. E no fundo é carência. É carência. Tem tudo uma dor por trás. Mas é isso, tem uma dor por trás. Tem uma dor grande por trás. É como se ela estivesse gritando, olha, eu tô aqui. Sabe isso que eu acabei de falar? Assim, pai, eu tô aqui, você me dá um amparo? Né? É mais ou menos isso, a pessoa quer atenção, ela quer ser vista. Então ela começa a ter reações para chamar atenção. Na vida adulta, mas agindo com infantilidade. Infantilidade, isso aí o tempo todo. Então, você tem um nível mínimo disso, você fala assim, minha criança agora gritou, ela chorou, né? E tá tudo bem, só que você tem que pegar, é onde a gente chama, né, o ato de maternar, né? Você pega o seu adulto e pega a sua criança e fala, minha criança, agora tá tudo bem, você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. É bem isso, sabe? Não é uma coisa... você consegue fazer isso, você se sente bem, você não precisa inclusive de depender, né, no seu relacionamento buscar a sua esposa, a sua mãe, você vai lá na sua ou essência. No seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu marido buscar o seu pai, não, você fala assim, eu me viro, eu dou conta. Tá na minha essência, tem que buscar dentro de mim isso que tá faltando, né? E isso é a gente trabalhar os nossos eus, né, o nosso eu inferior, mas com a conexão com o eu superior. Eu sempre gosto de ouvir dos terapeutas um pouco da história deles, porque acho que todos que eu trouxe até aqui foram dessa forma. Se tornaram terapeutas porque encontraram respostas para a sua própria vida, né? E você falou de um momento que você viveu lá no trabalho, onde você teve uma crise, e aquilo foi vamos falar assim, foi o play da sua vida para você falar assim, não, agora eu preciso mudar. Como que o ambiente interfere nesse processo de frequência? Porque eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu ali, né? Você precisava estar naquele lugar, aquilo precisava ter acontecido naquele lugar, para que você pudesse ter esse despertar. O ambiente, ele sempre vai interferir. E a gente tem que lembrar que se a gente vai para aquele ambiente, por algum motivo a gente também vai para regular algo que está desregulado. Não foi à toa que eu fiquei, né, se eu for buscar na minha história, por que eu trabalhei tanto tempo ali, por que eu fui para aquele lugar. Existe um porquê. E tinha que ser 30 anos. E tinha que ser 30 anos, e tinha que ser com aquelas pessoas, né, porque aquelas pessoas, elas foram
mestres na minha vida, né? Então, a gente ter essa consciência também é muito importante para o nosso processo, né, de crescimento. Mas o que acontece? Quando a gente está ali naquele ambiente, às vezes a gente não está, já acha que está todo mundo contra a gente, né? E as pessoas que estão ali também, elas estão vivendo o seu processo. Elas fazem parte da sua construção. E eu também. E você da construção. Exatamente. E uma coisa que na constelação a gente aprende é que eu estou servindo um sistema e a pessoa está servindo o meu sistema. Retroalimenta, né? É um retroalimento ali. É lógico que sem fugir das responsabilidades, das consequências que ele é gerado. Eu falo que é uma mão de duas vias, né? Tudo que vai e volta, mas cada um no seu contexto. Né? Então, para a gente romper essas bolhas, né, ou sair ali daquele mundinho ali, você tem que trazer esse conhecimento. Né? E vai ter interferência das pessoas, porque nós estamos no coletivo. Nós vivemos uma consciência coletiva. E mesmo, né, dentro do universo. Né, uma consciência coletiva, essa informação coletiva. Se a gente for olhar pelo aspecto das novas constelações, que é a constelação do espírito, nós temos também essa nuvem que está, né? Primeiro nós temos ali a nossa consciência, que é a consciência familiar, é uma nuvem menor do clã, mas também tem a coletiva. Nós estamos interligados aí, né? Uma conexão muito maior. E você acha que esse processo que você passou de autoconhecimento profundo, de entendimento, te tornou mais sensível para perceber a energia de uma frequência de um espaço, por exemplo? Eu chego num lugar, tá pesado, e você sabe porque tá pesado mesmo. A gente já tem isso instintivamente. Eu falo, mas olhar com um olhar mais profundo, isso, né? Com certeza, né? A gente chega num lugar, você fala, nossa, o negócio aqui tá complicado, né? O ambiente às vezes está mais pesado. Eu tenho eu sou mais sensível. Isso é uma das coisas que depois eu descobri que desde criança tem essa sensibilidade, né? Até porque também existe um outro olhar, que é o olhar do universo, que não vou trazer aqui, mas, por exemplo, a astrologia também tem esse olhar, né? Tudo se conecta, Tudo se conecta. O eu maior, né? O seu eu menor ali, né? Então, eu falo que eu me torno mais sensitiva, intuitiva, porque os insights às vezes acontecem. Tem uma hora que você fala assim, nossa, é como se fosse uma voz te falando, uma coisa te falando. Então, você desenvolve isso, uma percepção. Né? Você fica mais sensível para isso. E a frequência interna? Você acha que você também consegue hoje ter uma percepção maior da vibração interna também? Porque, assim, vamos falar do momento que aconteceu com você lá no trabalho, que foi a chave de virada aí. A sua frequência despencou, né? Ela foi Mas ela precisava, né? Sim. Que a catarse, a gente precisa, tem hora que acontecer isso com a gente, né? Ainda bem que eu estava, né, preparada, porque eu poderia, de repente, ter um AVC ali e acontece, as pessoas ficam no caos físico, né? E às vezes não entendem que aquilo ali foi um dano causado pela emoção, né? Pelo pensamento. Mas, assim, dentro desse contexto interno, a gente tem um termômetro. Eu consigo saber quando eu estou saindo desse termômetro, sabe? Não está rompendo. Esses dias mesmo, eu gosto de trazer as práticas, porque eu faço isso. E às vezes coisas de 5 minutos a gente consegue baixar esse termômetro quando ele está esquentando muito. Muita coisa acontecendo, né? Eu tô com uma situação pessoal também com a minha cachorrinha que está passando por um processo de diabetes, a gente não consegue achar ali o nível da glicemia dela e muita coisa acontecendo. Então, eu falei, gente, peraí, tanta coisa acontecendo. Parei 5 minutos. Eu sentei na poltrona do meu apartamento, eu falei, para tudo. Vou fazer um exercício de respiração. Inclusive, esse exercício de respiração está sendo super recomendado hoje. E com óleo essencial potencializa. Exatamente. Eu levei meu pai na geriatra, ela fez esse exercício com ele. Né? Achei muito bonitinho, assim, ó. Eu falei, para. O que é esse exercício de respiração? É você se esvaziar. Porque estava muito acumulado. Tinha muita coisa aqui dentro. Não deixar a frequência cair, né? Eu falei, não. Você sente, o seu corpo ele te dá sinais. Sim, eu falo que corpo é a lanterna da alma. Vamos pensar assim, se você tem um desentendimento no trânsito, se você tiver com a pressão mais baixa, se você aferir, ali naquele momento sua pressão vai subir. A homeostase é isso, ela vai fazer depois voltar para o que estava antes. Pode nascer uma gastrite ali.
Pode nascer uma Era o que gastrite. estava faltando. Pode nascer, inclusive, ali romper uma veia. Exatamente. Né? Então, você entender o seu corpo, né? A própria dor de cabeça. O seu corpo está sendo regulado o tempo todo. Ele é muito sábio. Você tem uma dor de cabeça, às vezes você não toma um remédio e a dor de cabeça desaparece. E você acredita que esses problemas físicos, eles estão em que níveis ligados à parte emocional, psíquica? Eu falo que é 100%, mas não posso defender isso, não... mas tem sempre uma correlação, né? É tabela FIP 110%? Não usa mais, né? 110, as seguradoras hoje quase não usam, né? Mas eu falo porque hoje eu consigo fazer muito essa leitura, sabe? Eu não consigo olhar hoje para um sintoma, né? Sem olhar para ele pelo cunho emocional. Isso, eu vou te ser sincero. Eu ultimamente não me lembro da última vez que eu fiquei em dúvida. Né? Principalmente quando acontece com a gente. Quando a gente está falando da gente, a gente pode falar o que quiser. Né? Exatamente. Então, assim, no final de semana, tive um encontro com uma pessoa, não falei o que eu queria, voltei com dor de garganta. Cara, é papo. Às vezes ela está na alma, mas às vezes ela está no físico mesmo. Ela tá... E não quer dizer que você não vai tomar remédio. Precisa tomar remédio, porque você precisa cuidar do físico para a alma voltar, né? O remédio, ele faz parte do tratamento, mas à medida que você vai se cuidando das emoções, cuidando ali dos seus pensamentos, esse remédio ele vai ficando menos frequente. Ele pode também deixar de ser tomado quando o problema desaparecer, né? E olha que fato interessante. Eu tô com 51 anos, né? E Uma menina. Uma menina, mas vim num processo com os 46 anos, num processo de pré-menopausa. Né? E comecei a ter aquelas coisinhas, né? Que as mulheres começam a ter, aquele calor, aqueles desconfortos e tal. Eu fui fazer um trabalho em mim, com a prática, né, do raciocínio de HQI, olhando para essas informações. E aí eu falo muito para as minhas amigas, eu falo assim, eu não tô sentindo mais aqueles calordão. Não tô sentindo, não tô... Essa questão aí que vocês falam aí, porque eu olhei para as informações, o meu corpo, ele tava dando sinais. E você acha que isso também tem a ver com a frequência também? Interna, que eu tô naquele momento também? Ele tem a ver com a frequência, ou com a energia. Porque assim, eu uso muito a palavra informação, mas ela tem a ver com essa questão da frequência, né? Vamos pensar assim, é tudo uma questão mais assim de etimologia, né, da palavra. Mas tem a ver com aquilo da sua história, daquilo que você viveu na sua história, essas informações, e também das informações da sua ancestralidade. Depois, acho que nós temos um óleo essencial aí para TPM, não temos? Gerânio. Por isso que eu olho feminino. Você entendeu que aí você faz essa potencialização, você olha para a sua história, olha para as informações que estavam causando aquele problema, potencializa com o óleo do gerânio, né, que eu particularmente uso ele como perfume, e aí você vai vendo que esses sintomas eles vão desaparecendo. O físico ele é só uma consequência, ele é um resultado. Né? E na prática, assim, algum caso emblemático que você viveu, assim, que você possa falar, nossa, foi algo que me trouxe mais informação ainda sobre essa coisa natural, que é verdadeira, né? Em mim, assim, tem vários, eu falo assim, em mim eu faço todo dia. Todo dia. Mas com clientes, sim, problemas assim de essa parte do digestório, que envolve muito os traumas com a matéria, né? Problemas de dor de cabeça. Às vezes a pessoa tem aquela enxaqueca, sabe? Nossa, eu tenho essa enxaqueca há anos, né? Situações mais assim conturbadas, por exemplo, síndrome do pânico. Foi muito interessante uma cliente que ela fez um acompanhamento e ela simplesmente se desvinculou daquelas crises mesmo que eram terríveis na rotina da vida dela. Né? E é muito interessante isso que você falou até em questão da frequência, né? Dessa harmonização com a própria vida, que pode voltar. Na medida em que você se desestabiliza, porque pode voltar. Nós temos níveis, né? Aquilo ali, de repente ela está trabalhando aquela questão ali, não que vai estar ligado diretamente àquilo com que ela trabalhou, mas com uma outra parte da história dela, com um outro olhar que ela esteja observando. Né, que a gente, vamos pensar assim, do emaranhamento da constelação, né, nós temos um nível transgeracional de 7 gerações. Mas eu estou agarrado em alguma coisa
que nem não fez parte de não é meu, e eu não consigo devolver isso para o universo. Então, Né? às vezes E fico ali amarrado naquilo e não consigo entender, né? E às vezes aí entra a constelação, a coisa está tão no subconsciente que a pessoa precisa entrar ali e ver. Né? Ela precisa ver o movimento acontecer. Ela olhar no que está acontecendo, né? Que ela vai entender naquele cenário de vida como ela está se posicionando e para onde ela está observando, né? Que essa metaposição, na hora que ela entende que às vezes ela está olhando para uma direção totalmente contrária com o que ela deseja, e aí ela faz todo aquele trabalho do reconhecimento, né? Desemaranha daquilo e traz a regulação para o sistema, aí flui, né? E aí eu vou voltar aqui nas críticas que muitas pessoas fazem para a constelação. É difícil ir numa sessão de constelação com bons consteladores, porque assim como consteladores tem terapeutas, né? E cada um tem o terapeuta que merece e cada um tem o constelador que merece, né? E você, numa constelação bem vivida, que a pessoa não se identifique com aquilo e que não saia dali tocada. Né? Mas o que não quer dizer que dali para frente você vai ter uma... Porque eu posso te mostrar muita coisa e você fala assim, tá bom, eu vi, mas não quero ver mais. Né? E não fazer nenhum processo de mudança, de transformação a partir daquilo. Né? É interessante, assim, pegando esse gancho da constelação, nos meus trabalhos, né, nas minhas práticas, eu encontrei muito emaranhamento com o meu bisavô, que eu nunca conheci. Mas eu ouvi a história dele pelo meu pai em determinada situação. Você que engastou naquilo ali. Justamente. Na hora que eu olhei para aquilo, fez todo sentido. E foi assim, uma série de acontecimentos, inclusive meu pai sonhando. Sabe, ele falou, nossa, sonhei com o meu avô. A sincronicidade do universo fez essas conexões. Foi uma conexão, assim, a sincronicidade, ela se preparou ali. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma constelação, que também foi um movimento também do universo. E tudo assim, quase que tudo junto. Simultâneo, sabe? Porque é a sua antena. Eu falo assim, quando você quer ouvir uma música clássica, você tem que conectar ali na estação, né? Hoje a gente tem Spotify, então não é... Tem experiências com sincronicidade assim, que não é? Parece macumba. Não é? Você fala assim, nossa, mas... Desculpa macumba aqui, porque eu nem entendo muito, mas é modo de dizer, né? Mas é isso, né? Então você vai entendendo o universo conversando com você, né? E às vezes ele vem com uma calmaria, ou às vezes, dependendo, pra você acordar você também. Você turbulência, como que você passou lá? Eu falo assim, então, que ele te joga umas tortas na cara. Né? Eu brinco assim, olha, sabe aquela tortada que você precisa limpar, assim, aquele glacê pra você enxergar? Ele te joga. E é aquela dor que você não sabe de onde vem. Tá no silêncio. Né? Exatamente. E aí você fala, mas eu não sei o que é. E precisa do terapeuta para ajudar a encontrar essa visão, isso. Né? Essa guiança. Né? Ele vai estar falando, olha, né? Eu gosto, como eu também tenho ali a especialização em mentoring autêntico, e essa minha conversa com o cliente, eu questiono e ele acha a resposta. Ao invés de eu falar, é isso aqui, né? Porque ele vai descobrir. Ele vai nesse caminhar dele. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? A pessoa conseguir encontrar, junto com o terapeuta andando do lado, as respostas por ele mesmo, né? Porque o terapeuta, como ele também está trabalhando a sua vida, os seus traumas, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente quer sugestionar pela nossa experiência. Pela nossa experiência. A experiência nossa é muito diferente da do outro. Então, às vezes, porque eu passei por isso, dele tá igual. Não, então... O método autêntico me ajudou muito nisso. É assim, você delega aquela responsabilidade para o cliente e de repente escolher. Ele vai saber porque às vezes no meu olhar determinada coisa é muito pesado. E para ele não. E aí aquele trauma que eu falava, nossa, esse trauma aqui de repente acabou com ele. Ele não foi nada. E assim, é aquele caminho, né? Você passou por um caminho e você está mostrando para as pessoas o caminho onde você passou. Só que o dia que você passou não tinha chuva, era de dia, era de noite, né? Você tinha uma idade, ele tem outra, então assim, não vai ser a mesma coisa. É simplesmente um dizer, eu sei o caminho, mas quem vai ter que percorrer é você, com a sua história, com as suas dores, com tudo que você traz da sua ancestralidade, do seu presente, da sua própria existência aqui, né? A experiência, ela é única, né? E uma das importância de a gente trabalhar a ferramenta de autoconhecimento
é a gente vir pro presente. O aqui e o agora, ele é crucial. Porque se você está com a mente agitada, pensando, está ansiosa, você está pensando no futuro. E se você está com angústia, é porque você está pensando no passado. Então você tem que acertar o ponto aqui naquele momento. Por isso aquele exercício que eu fiz dos 5 minutos, que eu dei como exemplo, presente. Aí você e hoje as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de estar presente. Eu estou de corpo, mas não estou de alma. É muito louco isso. Assim, volta a falar daquela questão do celular, né, que nós estávamos falando há pouco. Você vai tomar um café, esses dias, assim, eu também, como eu sou taurina, eu tenho umas questões meio críticas, sabe? Assim, tem assim um lado assim, nossa, não é possível que a pessoa consegue fazer aquilo. Gente, você vai tomar um café, eu estava observando, estava lá no site, a pessoa estava tomando um café, um cappuccino com pão de queijo, mas tentando achar a melhor posição para tirar ali o vídeo. A foto para poder fazer o vídeo. Ela comeu o pão de queijo, e eu assim lá, tomando a minha água e observando, né, que aí... E a pessoa comendo o pão de queijo. Ela simplesmente comeu o pão de queijo, olhando para o celular. Eu falei, mas ela não sentiu o sabor do pão de queijo. Eu tenho certeza que se eu perguntar se o pão de queijo foi feito com polvilho doce ou azedo, ela não vai saber. E você vê isso muito nessas grandes redes de fast food, que as pessoas estão comendo, você sente, a hora que vê, acabou o lanche. E você vê, é básico, a alimentação é básico. Agora, se você não está processando, o seu cérebro não está processando, o seu estômago também não vai, quer dizer, você começa a ter uma disfunção realmente de corpo. E não é só o alimentar, é estar nos lugares. Eu vou numa festa, mas não consigo ter presença ali, né? Então não vai, né? Exatamente, não vai. Às vezes, hoje tem congresso, as pessoas não vão para ver, elas vão para ser vistas. Isso é complexo, né? É muito complexo. Como que você vê esse olhar para essas dores? Eu acho que sabe, desmistificar muito dessa questão do material, sabe? Hoje as pessoas falam assim, tô com isso. Mas questiona, né? O que está acontecendo na sua vida? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os seus pensamentos? O que está acontecendo? Traz um olhar interno, né? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou vivendo? Né? Porque a sua saúde, ela vai estar intimamente ligada com essas questões. Mas a pessoa nasceu com esse problema, mas mesmo assim tem uma ligação. Né? A gente tem ali essas nossas informações no backup, nesse nosso código, né? Ele traz para essa vida, para essa realidade que a gente está vivendo, né? Então, assim, se observe, né? Tô com um problema, tô recorrente com dor de cabeça, né? Mas o que essa dor de cabeça está querendo te dizer? Né? Vê-la também como um gatilho, como um aliado, né? Porque de repente isso vai te trazer para uma internalização, que você vai assim, ganhar muito mais, né? Você vai continuar seu tratamento, mas olha, né? Tenta dar uma oportunidade de ver por um outro viés. E você sabe que às vezes as pessoas ativam esses sintomas, né? Que vêm depois se transformar às vezes até numa patologia. E às vezes vem um pouco da ancestralidade, da minha genética, mas existe algo que ativa. Tem gente que tem pai e mãe diabético e não é diabético. Eu tenho 5 irmãos que são diabéticos e eu não sou diabético. Né? É coincidência do destino? Não, talvez eles não conseguiram lidar com algumas questões que fizeram com que isso fosse ativado neles. Tem um diferencial. Você fez algo diferente, ou você não fez algo diferente do que eles fizeram. Né? E eu acho que entender isso, e aí é um senso de humanidade também, de entender o seguinte, que isso faz parte da minha existência. Sim. Né? Eu transcendi alguma coisa que o outro não conseguiu. E até também trazer que aquela questão pode até ser uma missão. Né? E a missão assim de você transformar aquela informação. Né? Às vezes você tem quantas pessoas, né, que às vezes passam por situações tão desafiadoras e aquilo ali vira uma bandeira para alguma coisa, um questionamento. Né? Ponto de convergência. Né? Então assim, a gente sabe, trazer esse olhar mais humanista, mais positivo das coisas, sabe?
é uma prática que pelo menos eu faço isso. E assim, sempre pensar o seguinte, se você não olha para a dor com a verdade que ela precisa ser olhada, essa dor vai aumentar. É onde entra o autocuidado, o amor próprio. Né? Pelo raciocínio de HQI, né, o câncer, ele é a perda do sentido da vida. É forte, né, falar isso, mas vamos trazer ali quando a vida perde a alegria por alguns momentos. E não precisa ser muita coisa, não. Sabe aquelas falas que você fala assim, nossa, minha vida tá tão pesada, sabe? Quando você desgosta da vida, isso você perdeu ali aquela ligação. A conexão com a algo. vida. Então, olhando para esse raciocínio, né, e tem uma pesquisa interessante também sobre o câncer, né? Acho que foi lá no Japão, não sei se você leu alguma coisa recente sobre essa pesquisa do câncer. Eles fizeram uma pesquisa que pessoas conectadas com vidas saudáveis, com a natureza, elas têm muito mais imunidade e muito mais chance de combater um câncer. Então, é como se as suas células elas ficassem mais fortes quando você tem esse ambiente externo de conexão com a natureza. E eu acho que assim, eu particularmente posso dizer, porque adoro natureza, mas o meu grande ponto de virada foi quando eu fui para um ambiente de natureza totalmente inóspito e que você começa a enxergar beleza em tanta coisa que você fala, gente, a gente não observa o mundo, né? As pequenas coisas, a cor da terra, a cor das plantas, a harmonia das coisas que... Você olhar, eu fui numa floresta de árvores secas, todas as árvores secas. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, mas aquilo é lindo pra mim, sabe? Era algo assim, não tô vendo morte aqui, eu tô vendo vida, né? Porque essa renovação faz parte do processo de existir. Eu fiz questionamentos durante 30 dias olhando para cada detalhe, do hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, porque eu estava com tempo mesmo, então eu vou fazer isso. E foi algo assim para mim de conexão comigo mesmo muito espetacular, né? E eu vou te falar que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Sabe aquele exemplo do celular, quando a gente para nos semáforos, né? Eu ando muito na Alonso, e agora vai começar a primavera, né? Tem uns canteirinhos ali que tem umas... De 22, né, agora, a primavera? Tem umas margaridinhas ali. Se você parar com o semáforo fechado, dá uma olhadinha pro lado esquerdo, você vai ver que tem plantinhas e sempre tem abelhas ali. E isso é uma coisa, fazer uma percepção, estou tendo um contato diferente ali. Passar um pouco mais, olhar a nossa volta, né? Porque essa mesma estrutura que você falou, às vezes as pessoas, você fala assim, nossa, mas eu vou ficar olhando a borboletinha, a abelhinha, mas você não está vendo nem seu filho. Então talvez você não esteja nem preparado para ver a flor, a borboleta e a abelha. Você não está enxergando nem o seu filho, você não está enxergando nem seu marido, sua esposa, a sua mãe, seu pai. Então talvez você precisa olhar primeiro para isso, enxergar, para depois você enxergar outras coisas, né? E é interessante, sim, exato. E tem uma coisa que às vezes as pessoas elas querem respostas, né? Às vezes, né, sem, né, não, trazer como uma questão de reflexão, não como crítica, viu, gente? Às vezes você fala assim, nossa Deus, me mande sinais, né? Fale, né? Eu estou precisando. E às vezes ele te manda sinal. E você não está ouvindo. Você não está ouvindo, você não está percebendo. E manda todo dia e manda toda hora. E a vida é isso, né? A gente pode se julgar um pouco mais privilegiado de conseguir sentir isso. E você que não tem, vá buscar. Para você poder também sentir um pouco mais isso, né? Nós não somos privilegiados, você também tem esse dom, você também tem esse poder. Só não pegou a oportunidade, né? Talvez a oportunidade está aqui agora, né? Quem sabe? Tá aqui, ó, né? Vamos conversar. Bom, acho que a gente tem que chegar ao final, não tem jeito, mas nós temos um assunto aqui para... Mas é bom, hein? Nossa Senhora! Quando tem sinergia de assunto e de pessoas é muito bom. A gente nem vai passar, muito gostoso, é muito gostoso. Dá vontade de ficar aqui batendo papo, né? Bom, agora para a gente fechar, né? Eu queria que você me dissesse assim, o que você deixa de recado para esse público que está nos ouvindo, de tudo isso que a gente falou. Olha, eu vou falar o que serviu para mim, né? E nesse processo de tantas coisas que já aconteceram e tantas coisas que vão acontecer, né? Mas nesse meu processo, a gente sempre está assim, né? Buscando a tal da felicidade,
né? Felicidade, o que é a felicidade? A felicidade é o processo, é o caminho. Ela não é um ponto que você vai chegar. E o que eu tenho descoberto? E o que eu tenho praticado e que tem feito sentido, tem feito ficar mais leve. 2 pontos. Volto a falar, o amor próprio. O amor próprio você consegue entender, se entender, e você começa a ter mais capacidade de entender o outro. O tal do amor incondicional, ele só vai existir se você tiver o amor próprio, tá? Mas existe uma outra questão que eu tenho trazido muito para minha vida de uns tempos para cá, porque eu já fui muito assim reclamona, vitimista, sabe? Todos nós já fomos, sim, mas né? hoje eu me pego menos fazendo isso. Ingratos, né? Exato, você trouxe a palavra. Então, a vida ela é um presente, tá? Então, como que você pode honrar a vida? Praticando o amor próprio e praticando a gratidão. É fato. E essa receita, ela vai ser uma chave poderosíssima para você encontrar sua felicidade, ou as suas felicidades. Amor próprio, gratidão e honre, sabe? Porque a vida ela é um presente. Isso é muito gostoso. Assim, na hora que você começa a ter essa, sabe, assim, essa percepção, viver isso, né? É maravilhoso. Você consegue. Acho que essa reflexão final sua aí fechou com chave de ouro, porque a gente esquece de agradecer o que veio de ruim pra gente também. Exatamente. E que não veio de ruim. Ele veio para que a gente ficasse melhor do que a gente está. E a gente só consegue olhar com olhos negativos. Você pegar uma pessoa e pedir para ela contar uma história para você da vida dela, talvez ela vai te contar 20 coisas ruins e vai te contar uma coisa boa. E essas coisas ruins é que transformaram ela e puderam dar para ela as coisas boas que ela teve na vida. Ela que te levou, né, nesse então essa momento. palavra gratidão, acho que ela encerra o nosso podcast hoje com maestria. E é a gratidão de estar aqui nesse momento também. Acho que para mim também foi muito bom, foi ótimo. Obrigado. E assim, eu acho que nós deixamos a porta aberta aí para outros, né? Porque com certeza. Espaço teve, né? E não vai faltar assunto, vai faltar aí outros raciocínios, temas. Mais do que trazer pessoas para entender, né? O que a Silete faz, do que eu faço, mas essa conexão com o mundo, né? Sim. De pôr para fora um pouco dessa energia que a gente consegue perceber, né? Porque se a gente está aqui, a gente ouviu de outras pessoas, né? Que também passaram. Com certeza. E aí a gente tem essa oportunidade para também compartilhar com outras pessoas, né? E às vezes a gente tem pessoas que estão se beneficiando que a gente nunca vai conhecer. Com certeza. Porque alguém ouviu, chegou e você fala. Quantas pessoas nos conhecem e a gente não conhece, né? Não é assim? Exatamente. Silete, quero agradecer muito. Vou deixar aqui embaixo o contato da Silete, se alguém quiser aí conhecer, né, as técnicas dela. Sim. Não vou nem falar de uma só, porque ela está emergindo agora também na constelação. Acredito que vai ser uma consteladora maravilhosa, né? Já tem uma jornada e começar a partir daí, eu acho que é fabuloso, né? E vou te dar um presente. Você vai levar esse Olíbano hoje de presente, ó, do nosso patrocinador aí, que é a T-Use. Adoro. E assim, você que gosta de aromaterapia ou que nunca experimentou, conheça, né? E é isso aí, gente. Fechamos mais um Direito de Sorrir. Continue ouvindo, sorrindo, para que a vida seja uma verdade para você, como a gente às vezes descobriu algumas coisas que você também pode descobrir. Obrigado!